aí ele já começa a gravar. Obrigado. Pronto. Ok. Começou a gravar. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Obrigada, tudo bom? Bom te ver aqui. Então, Marcelo, por favor, a palavra é sua. Tá bom, gente. Agradeço a oportunidade de fazer para vocês essa apresentação, especialmente ao Demetrios. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vou falar um pouco da gente. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá. Eu vou falar sobre ferramentas que impulsionam e suportam o ecossistema digital para editores, tá? Site e aplicativos. Eu sou da UKN, quem está aqui na apresentação também é o Thiago, que é o meu sócio. A empresa tem mais ou menos uns 10 anos, e de experiência a gente deve ter mais ou menos uns 20 anos construindo plataformas e ajudando empresas a utilizar ferramentas para poder suportar operações digitais, tá? A apresentação, se alguém quiser baixar, está nesse endereço aqui, e com todos os links, não precisa anotar nada, é só baixar, e inclusive alguns endereços estão linkados para futuramente quem quiser ter acesso a esse documento, tá? Bom, só uma introdução de como que a gente se conheceu, eu e o Thiago. A gente, em 2006, trabalhávamos numa empresa que dava manutenção no portal do McDonald's. Então, o portal do McDonald's é um projeto gigantesco que suportava operações e campanhas mundiais do McDonald's. O McDonald's ele é conhecido, né, até hoje, por patrocinar Olimpíadas, Copa do Mundo, e na época ele tinha uma série de ações promocionais que eram feitas em cima de filmes Shrek, Happy Feet e B-Movie, que eu me lembre. Então, o portal ele tinha necessidade de pegar esses conteúdos e essas promoções, e a gente tinha que fomentar a visitação no portal. Então, a gente acabou construindo, nós éramos da equipe de tecnologia, e a gente construiu toda a operação desse portal, que suportava uma série de jornalistas e produtores de conteúdo que utilizavam o portal para executar essas ações, tá? Isso é em 2006. Hoje, 15 anos depois, clientes que são referências, seriam referências para vocês, é a revista Piauí, que está conosco há quase 5 anos, e a Carta Capital, que é um cliente novo, e a gente está apoiando eles no desenvolvimento de um novo projeto digital, apoiado em paywall e modelo de assinaturas. O que mudou de 15 anos para cá, de quando a gente construía o portal do McDonald's e para hoje? Principalmente hoje, é muito difícil um negócio ele operar sem ter apoio do digital. Então, isso que mudou bastante. Muitos negócios eles cresceram exclusivamente digitais, e sem o digital eles acabam não funcionando, tá? E o que aconteceu é que foram surgindo ao longo desses anos várias novas ferramentas, que elas foram comercializadas no modelo SaaS, Software as a Service. O disparo de e-mail, ferramentas de disparo de e-mail é um exemplo típico que quase todo mundo usa para isso, tá? Só que o que aconteceu? Isso gera um problema para as pessoas, que para elas poderem ganhar competitividade e acelerar os projetos, elas precisam conhecer, implantar e fazer o bom uso dessas ferramentas. E o problema das empresas hoje é que muitas delas não têm experiência e têm departamentos muito pequenos para lidar com isso. E as ferramentas são muitas, e muitas envolvem desafios de tecnologia para serem implantadas, e se você conhecer a ferramenta ainda, tá? E a gente, inclusive, conhece muitos cases de empresas que nem conseguem fazer uso dessas ferramentas. Então, elas implantam a ferramenta e acabam gastando dinheiro ao longo do tempo e acabam não fazendo bom uso dela, tá? Isso, para a gente, é um desperdício de tempo, dinheiro e equipe, tá? Principalmente equipe. É difícil você ter uma equipe que lide com muitas ferramentas, então precisa de ajuda, tá? A gente apoia empresas para dar essa ajuda nessas ferramentas, que eu vou apresentar para vocês. Bom, eu costumo dizer que as ferramentas que você junta num projeto digital, né, para fazer um ecossistema,
elas funcionam como se fosse um tipo de Lego. Então, elas acabam, você acaba juntando, né, essas peças, formam um Lego e cada um tem o seu Lego, cada empresa tem o seu Lego, porque cada empresa tem sua necessidade, cada empresa tem um cliente, cada empresa tem um jeito diferente de abordar o problema da sua jornada digital, tá? Então, o que acaba variando? Visão de projeto. Então, cada empresa tem uma visão de projeto diferente, onde ela quer chegar. Tem a diferença de maturidade. Algumas empresas já percorreram uma jornada, já têm mais experiência, então elas conseguem adotar certas ferramentas e outras não. E também conhecimento sobre o cliente, porque cada cliente, dependendo do cliente, pode ser que ele responda melhor algumas ferramentas do que outras. Por exemplo, as novas gerações, elas provavelmente lidam melhor com redes sociais, tipo Instagram, TikTok, etc. Então, ferramentas que lidam com essas redes sociais, elas seriam preferíveis se o cliente for o cliente ou público, né, for um público mais jovem, do que, por exemplo, ferramentas de e-mail. Tá? Então, é importante o conhecimento do cliente para escolher bem essas ferramentas. Tá? Então, assim, uma dica que a gente dá, se a empresa quiser começar bem, ela tem que escolher bem as ferramentas que ela vai usar. É importante ter do ponto de vista de tecnologia, tá? Porque nós somos uma empresa de tecnologia, tem esse conceito do TCO, que é o custo de propriedade. O que é o custo de propriedade? Ao longo do tempo, todas as ferramentas que as empresas vão escolher, elas geram custo para a empresa, que são custos diretos ou custos indiretos, tá? O que são esses custos? Licenciamento, upgrades, capacitação, suporte, custo cambial ou impostos. Isso acaba onerando a empresa ao longo do tempo, tá? E o que acontece? Se você não levar em consideração esses custos ao longo do tempo, o seu projeto acaba sendo muito onerado e, às vezes, um dinheiro que você está gastando com uma ferramenta poderia ser melhor aplicado em outras ações que poderiam gerar mais resultados. E, às vezes, você está preso naquele custo da ferramenta. A gente tem clientes que, fazendo corte de uma ferramenta para outra, chega a economizar mais de R$1 milhão por ano só mudando de ferramenta. Tá? E o que acontece ao longo do tempo quando você escolhe uma ferramenta? Então, imagine uma assinatura de e-mail, um disparo de e-mail que você tenha, que tenha 10 mil usuários. Então, você tem um gasto inicial, né, que é uma assinatura inicial. À medida que o seu projeto vai dando certo, você acaba fazendo um upgrade do plano. Então, você acaba gastando um pouco mais. Só que chega uma hora que você, às vezes, o seu projeto cresceu tanto e a ferramenta acabou tendo um custo de assinatura mais alto que você estava previsto no início. E pode ser que esse custo realmente seja alto, né? Às vezes, empresas até muito pequenas acabam gastando bastante com essas ferramentas. E ela pensa o seguinte, vale a pena dar um upgrade no plano e gastar mais, ou vale a pena trocar de ferramenta? Isso é uma pergunta importante, porque quando ela vai trocar de ferramenta, ela acha que ela vai estar economizando, vai economizar dinheiro, mas ela tem um custo para cortar essa ferramenta, que às vezes é um custo de migração, de implantação da nova ferramenta, precisa fazer as pessoas adotarem a ferramenta internamente, treinamento de funcionários, e às vezes muita gente rejeita novas ferramentas. Então, é uma coisa que tem que ser levada em consideração se vale a pena dar o upgrade ou não, tá? Então, da nossa ótica, para escolher ferramenta, para criar esse ecossistema, é importante enxergar esse custo ao longo do tempo da ferramenta. Importante isso aqui, eu criei 2 gráficos. Muito cliente acha que eles vão criar projetos digitais e ele vai gastar um valor de construção do projeto e depois ele vai simplesmente hospedar e essa hospedagem tem um custo constante. Tá? Sites institucionais, eles funcionam assim, mas projetos de verdade, fora do institucional, eles não funcionam. Por quê? Na realidade, eles têm custos ao longo do tempo que acabam consumindo os recursos. E esses custos vão crescendo ao longo do tempo. Então, na verdade, o que é na realidade? O cliente acaba gastando para construir o projeto, e ao longo do tempo ele tem gastos com marketing, novos conteúdos, automação, equipe, experimentação, que é, às vezes, a modificação, criação de novos recursos no projeto e também de infraestrutura. Tá? Então, a gente vê que essa segunda curva aqui é o que acontece na maior parte das vezes. Então, como que a gente desenvolve esse ecossistema? Como que a gente junta as ferramentas? O que eu vou explicar aqui é aplicável a mais ou menos 95% dos nossos clientes. Tá? Primeiro, o WordPress. O WordPress é uma ferramenta de publicação de conteúdo no mundo, a mais conhecida.
35% da web usa WordPress hoje, e ela tem 61,8% de market share em CMS. WordPress, eu confesso que eu não sou fã do WordPress como ferramenta, mas eu acabei sendo rendido pela a realidade que se apresenta para mim. O WordPress, ele é a melhor ferramenta em termos de custo-benefício em longo prazo. Por essas 10 razões aqui que eu rapidamente pensei, mas com certeza existe mais. Primeiro, custo de licenciamento é zero. Você não paga nada para usar o WordPress. Você pode baixar do site wordpress.com e simplesmente sair usando, desde que, claro, você possa customizar o projeto. Ele tem um custo de implantação baixo. Então, é possível gastar pouco e fazer um projeto em WordPress sem que isso te onere muito. E, ao longo do tempo, você pode gastar mais aumentando o projeto, natural. Mas você consegue gastar um custo de implantação baixo, porque você não precisa comprar, não precisa gastar com licença de largada, nem nada. Tá? O WordPress, ele é constantemente atualizado por uma comunidade, então a gente nunca encontrou uma situação do WordPress em que a gente acabou não resolvendo porque ele não estava atualizado em termos de tecnologia, então ele está sempre atualizado. Importantíssimo, o no lock-in com fornecedores, ou seja, você quando está usando o WordPress, você não precisa se preocupar se o fornecedor te deixar na mão, porque um outro consegue assumir. Muitas empresas prestam serviços com WordPress, isso é importantíssimo na hora de escolher uma ferramenta. A gente conhece algumas ferramentas que são poucas os fornecedores no Brasil que dão suporte e você fica preso naquele fornecedor gostando ou não. E para você tirar, tem um custo de você tirar a ferramenta. Menor custo de mão de obra, a mão de obra comparado com outras ferramentas é muito baixa. A gente tem experiência que o tempo de treinamento ele é muito baixo, é possível treinar um usuário em WordPress em cerca de 4 horas. Em mais ou menos 45 dias, a gente consegue treinar um desenvolvedor para programar em WordPress. É uma ferramenta que tem uma aceitação muito boa com usuários. A gente conhece poucas pessoas que tiveram experiência com WordPress e falaram, não gostei do WordPress porque não gostei de usar. É muito difícil ter essa situação. O WordPress é muito customizável, eu vou explicar para vocês como que a gente customiza o WordPress, como que é possível criar. Ele tem um ecossistema de plugins, que são, na verdade, pequenas extensões do WordPress, que permita que ele execute funções para a qual ele não foi pensado inicialmente, e esse ecossistema é gigantesco, e ele acaba sendo uma força para o projeto. E sem contar a comunidade gigantesca de apoiadores e desenvolvedores, então é praticamente impossível que você tenha um problema com o WordPress e ninguém no mundo não tenha tido aquele problema e não tenha tentado resolver. Então, é muito fácil resolver problemas com o WordPress. Tá? Então, partindo dessa base de WordPress, a gente consegue construir desde projeto de e-commerce, né? O e-commerce, ele é um plugin que você instala no WordPress gratuito, e o seu WordPress vira um e-commerce completo, um plugin extremamente usado e muito famoso. É possível construir redes sociais com o WordPress, a gente tem experiência de usando esse plugin aqui chamado Pipso, ele consegue construir uma rede social completa, muito facilmente, em pouquíssimo tempo. Você consegue criar sites e portais institucionais, isso aí ele cria com pouquíssima customização, né? Na verdade, praticamente foi pensado para trabalhar nesse formato aqui. Qualquer tipo de conteúdo editorial, revista, jornal, ele consegue pegar o conteúdo, publicar esse conteúdo, gerenciar esse conteúdo, e para você expor ele no modelo de assinatura, ou qualquer coisa, ele já suporta esse tipo de construção. É possível você usar o WordPress para você fazer gestão de conteúdo e esse conteúdo ser visualizado por aplicativos. O que é isso que a gente vai mostrar para vocês, que é a revista Piauí, ele funciona desse jeito, a gente publica conteúdo no WordPress e automaticamente o conteúdo pula para o aplicativo, então o usuário navega no site e no aplicativo no mesmo conteúdo, em que o editor coloca apenas uma única vez, e é possível criar, inclusive, projetos de e-learning completos, com venda de cursos, salas de aula, usando esse plugin aqui, LearnPress, fica uma solução muito legal, tá? Então, a gente baseia a nossa plataforma, nosso projeto em WordPress, do WordPress a gente constrói essas variações aqui de acordo com o cliente deseja, e aí sim,
a gente começa a falar das ferramentas, tá? Essas aqui são algumas das ferramentas que a gente usa, mas são as principais. Como eu falei, 95% dos nossos clientes utilizam essas ferramentas aqui, né, ou uma variação delas, tá? A primeira delas é a ferramenta de e-mail marketing, que apesar de eu já trabalhar uns 20 anos com e-mail marketing, mas é impressionante como o e-mail marketing ainda é uma das ações, o e-mail ainda é uma das ações que você pode fazer com o cliente que tem maior retorno de investimento, né? É impressionante. Quem não faz e-mail marketing hoje está perdendo realmente, e é uma ferramenta que não envelhece. Então, a gente recomenda MailChimp, que eu acho que muita gente utiliza, uma das mais conhecidas, o Constant Contact também, que é a segunda mais conhecida, e essa terceira aqui é a Send, que, na verdade, ela é uma ferramenta que, integrada com o serviço da Amazon, ela dispara e-mails muito baratos. Eu acabei colocando aqui mais como uma dica para quem quiser reduzir custos de e-mail marketing, tá? Mas devem existir centenas ou milhares de ferramentas aqui, tá? Só citei algumas. Bom, um dos maiores investimentos estão nessa plataforma aqui, que é as ferramentas de CRM, automação de marketing inbound. Uma ferramenta brasileira que tem a RDStation, que ela é muito utilizada aqui no Brasil. A brasileira é a mais conhecida, inclusive a empresa que desenvolve essa ferramenta tem um evento lá em Santa Catarina, que é o RD Summit, que é muito bom de marketing inbound, é um evento de referência no Brasil. Existe uma ferramenta gratuita chamada Mautic, tá? Que você não precisa ter licenciamento nem nada, só sai usando. É lógico que ela perde em termos de recursos com outros aqui, mas em muitas situações é uma utilização viável dela. O Zendesk, que apesar de não crescer como uma ferramenta de CRM, ela tem um módulo de CRM, mas ele cresceu com outra funcionalidade, também é muito utilizado, muito famoso. Uma ferramenta que eu acredito que seja de excelente custo-benefício, ActiveCampaign, tá? E pode ser uma alternativa das ferramentas que são mais poderosas, que têm um custo acessível. E para aqueles clientes mais prêmios, né, que a gente trabalha também, muito banco, por exemplo, que você consegue gerenciar a força de vendas e marketing, que é a HubSpot, que aí já é uma ferramenta mais premium, bem mais cara, mas que também ela é viável, tem versões gratuitas e mais em conta da HubSpot, nas versões iniciais. E por que essas ferramentas de automação elas acabam sendo muito utilizadas? Porque depois, quando você começa a ter muito assinante, muito cliente, fica muito difícil de gerenciar esses clientes em ações específicas, né? No caso, eles acabam criando, né, tem dica aqui para pesquisar, o que eles chamam de regra de relacionamento, ou seja, o que você vai fazer com um determinado cliente em um certo ciclo de vida dele, ou seja, você poder gerenciar uma ação específica apenas para aquele cliente. Um exemplo que eu posso dar para vocês a minha filha, por exemplo, ela faz cultura inglesa. Quando termina a aula dela, né, ela faz curso online. Quando termina a aula dela, automaticamente eu acabo recebendo uma mensagem de WhatsApp perguntando o que eu achei da aula, né? Lógico que em inglês eu penso que eu estou fazendo aula porque eu sou pai. Mas eu respondo sempre positivamente, mas se eu responder negativamente, isso vai para um sistema interno da empresa que acaba me marcando como possivelmente um aluno insatisfeito e possivelmente, se eu fizer isso, o próprio call center da cultura inglesa vai me ligar e perguntar o que aconteceu, tá? Ou eles vão mandar para a unidade para me ligar. As ferramentas de automação de marketing fazem exatamente isso. Lógico que talvez integrado com outras que eu também vou explicar. Gestão de redes sociais, não preciso explicar muito sobre redes sociais, mas elas são essenciais para conseguir audiência para os projetos digitais. Ferramentas que a gente usa, departamentos de marketing ganharem produtividade, Hootsuite e o Buffer. Você consegue automatizar campanhas, controlar todas as redes num painel só. Então, isso gera muita produtividade para quem está fazendo a gestão das redes sociais. Ferramentas de push notification, né, que são aquelas janelinhas que abrem no site e perguntam, você quer saber notificação, quer ser notificado por novidades no site e tudo mais? Então, essas ferramentas você implanta no teu site, eles também ajudam muito a engajar. A gente vai mostrar um cliente que utiliza bastante, com muito resultado. Duas ferramentas que a gente usa, que chama OneSignal, e outra que é a Push News, são extremamente fáceis de implantar, e para projetos que utilizam muito conteúdo e atualizado periodicamente, são ferramentas excelentes. Ferramentas de pagamentos e assinaturas,
existem, assim como e-mail marketing, devem existir centenas de plataformas que gerenciam pagamentos e assinaturas. As duas mais famosas são o PagSeguro e o PayPal. Tá? A gente também tem experiência com o EasyPay. E para quem quer trabalhar com pagamento de assinatura, porque essas três primeiras aqui trabalham pagamento avulso, a gente recomenda a Vindi, né, que é uma ferramenta brasileira, e o Subscribe with Google, SWG, que aí você pode pagar usando o seu cartão e a sua conta que está no Google. Tá? Bom, hoje em dia, muitas empresas têm procurado essas ferramentas aqui embaixo, que são as ferramentas de chatbots, que fazem automação em cima do WhatsApp. Igual eu citei o exemplo de cultura inglesa, como é que a cultura inglesa entra em contato comigo, me faz uma pergunta, eu respondo pelo WhatsApp, e isso vai para o sistema deles, que tem uma ação. Eles utilizam essas plataformas aqui, que aqui no Brasil eu trabalhei com duas, MarketZap e a plataforma Blip da Take. São as plataformas mais conhecidas, facílimas de utilizar, inclusive a Blip é uma plataforma que tem crescido bastante. Existe todo um processo para você gerenciar os envios das mensagens, templates, fazer a gestão dessas mensagens utilizando outras plataformas. É uma coisa bem legal de se fazer. Está crescendo muito esse tipo de plataforma aqui. E, penúltimo, as ferramentas de análise de dados. Né? Acho que muita gente que utiliza o projeto web conhece o Google Analytics, que é a primeira ferramenta aqui, que ela faz gestão de dados de websites, você consegue dados de visitação, etc. Mas, muitas vezes, você quer criar mecanismos que permitem que você compare dados de visitação com um sistema interno que você tem, imagino que você queira ler uma base de assinantes própria e cruzar essas informações. Então, nesse caso, as outras ferramentas fazem exatamente isso, ou seja, ferramentas que você consiga construir relatórios e cruzar informações com diversas outras plataformas e, no final, você poder visualizar de forma gráfica a jornada do seu cliente. Eu, particularmente, gosto bastante da ClickSense. O Metabase é uma ferramenta gratuita. Power BI da Microsoft é a ferramenta mais famosa que existe para fazer isso, porque ela é vendida pela Microsoft como uma evolução do Excel. Né? Então, ela cresceu demais em cima do usuário do Office. E, por último, a Tableau, que foi comprada recentemente para Salesforce. E, para terminar, a ferramenta que a gente usa, que acaba conectando todas essas outras ferramentas, é o Zapier. O que faz o Zapier? Imagina que o cliente ele acaba acessando o seu site, faz download de um e-book. Depois de um tempo, você quer mandar um WhatsApp para esse cliente perguntando o que ele achou desse e-book. Tá? O Zapier faz isso. Então, ele pega, você pode criar um workflow baseado numa ação de uma plataforma e executar essa ação em outra plataforma. E dá para fazer ações até mais complexas, porque dá para você mandar um formulário para esse cliente, se ele respondeu sim, você manda um e-mail, se ele respondeu não, você pode avisar uma pessoa da sua empresa para ligar para aquela pessoa e perguntar qual é a experiência com aquele e-book. Então, dá para você fazer ações muito complexas usando ligando todas essas ferramentas aqui. Tá? Então, as possibilidades são quase que ilimitadas. Agora, nós temos o que nós chamamos no WordPress de serviços de sustentação, tá? Ou seja, o WordPress tem que ficar hospedado e rodando, e muitas vezes com apoio de outras ferramentas para que a gente possa fazer o melhor proveito dele, tá? A primeira ferramenta que a gente... Ferramenta, na verdade, uma plataforma, é a Amazon AWS, que, na verdade, é todo o sistema onde você hospeda o WordPress e você permite que ele acabe escalando para outros servidores, aguentando mais audiência. Então, a AWS acaba te cobrando por hora e você tem muita flexibilidade de recursos para você poder fazer a gestão do seu WordPress lá. O WordPress é conhecido pelo fato de ele ser muito utilizado, ele é muito visado por questões de segurança, de invasão. Ele tem essa característica, não porque ele é inseguro, mas porque ele é vamos dizer assim, ele é um custo-benefício bom para quem quer fazer ataques no WordPress, acaba conseguindo atacar vários sites ao mesmo tempo. Então, se você construir uma infraestrutura em volta dele, para a gente é super tranquilo, é super seguro nesse ponto. A gente usa para monitoramento uma ferramenta chamada Uptime Robots,
que se o WordPress cair, nos avisa. O WordFence, que na verdade é um plugin que você acaba instalando, ele funciona como um antivírus para o próprio WordPress. E controle de spam, tentativa, se uma pessoa de um outro país tentar acessar o administrador, ele avisa. Se a pessoa tentar atacar a senha do administrador, tentar chutar a senha, ele avisa também. Então, uma ferramenta bem legal. E, por último aqui, a ferramenta mais famosa do mundo para a segurança de projetos digitais, a Cloudflare, que, na verdade, funciona como uma espécie de uma barreira do seu WordPress com eventuais pessoas mal intencionadas que elas queiram fazer derrubar o site por um tipo de ataque ou fazer qualquer coisa que venha a prejudicar o projeto. Esses dois clientes que eu citei no início, que é a Carta Capital e a Revista Piauí, são dois clientes que eles precisam desse tipo de ferramenta. Por quê? Porque são clientes que se posicionam politicamente e, hoje em dia, com toda essa polarização que existe, eles são muito visados para esse tipo de ataque. Então, Cloudflare é uma solução perfeita para mitigar esse tipo de ameaça. Bom, nós temos também as ferramentas que são de SEO, Search Engine Optimization, que na verdade é até um conceito antigo, já usado há muito tempo, mas hoje em dia ainda é muito utilizado para aumentar, principalmente, o alcance orgânico do seu projeto digital. Tá? A gente usa duas ferramentas, que é o SEMrush e o Moz. Hoje em dia, muito cliente nos pede que o projeto seja rápido, carregue rápido no celular, carregue rápido no desktop. Isso pode aumentar muito o alcance do projeto ou a efetividade de uma campanha. Então, para isso, a gente usa ferramentas chamadas CDN, que são os Content Delivery Network, que, na verdade, é uma ferramenta que fica entre o usuário e o site, ela cacheia o site e entrega imagens, arquivos muito mais rapidamente, sem precisar que o próprio servidor do WordPress precise entregar. O Cloudflare é a ferramenta mais utilizada para isso. E uma empresa brasileira que faz isso, a GoCache, que a gente até tem uma parceria com eles, são muito bons, então dá para usar essas duas ferramentas para resolver essa questão de audiência. Tá? Bom, não existem ferramentas que fazem gestão completa de LGPD de um site, mas existem ferramentas que resolvem uma parte da LGPD, igual essa GoAdopt, que faz a gestão do cookie, da gestão do cookie nos sites. Então, você acessa o site, você dá aquele clique de aceite, né, o cookie de traqueamento. Existem plataformas que conseguem ajudar você a fazer esse gerenciamento fáceis de instalar. Tá? Bom, para quem quiser mais informações ou sobre boas práticas e estratégias que empresas de marketing têm usado para alavancar projetos digitais, eu recomendo fortemente que vocês baixem esse estudo aqui da HubSpot, que, inclusive, algumas informações que eu falei aqui para vocês, eu puxei desse estudo. Lá tem dica de ferramentas, dica de estratégia e dicas do que as empresas mais estão usando para alavancar projetos digitais. Vale muito a pena, porque HubSpot hoje no mundo é uma referência em plataformas e estratégias de inbound, de marketing digital. Bom, eu vou passar aqui a palavra para o meu sócio, o Thiago, e ele vai falar um pouco para vocês do projeto da Revista Piauí, de como que a gente construiu. E se vocês tiverem alguma dúvida, essa apresentação é muito pequena, mas imagino para falar de várias outras coisas aqui, que imagino que tem dúvidas, se vocês querem detalhamento, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato conosco, para passar dúvidas, pegar detalhes ou melhores explicações sobre o que eu acabei passando para vocês. Então, eu vou passar a palavra para o Thiago, que vai mostrar para vocês o nosso case da Revista Piauí, como que a gente construiu, como está funcionando, que ferramentas a gente utilizou, e passar um pouquinho dos resultados que a gente teve com esse cliente. Legal. O Marcelo, passa para mim, por favor, o compartilhamento. Eu paralisei aqui o meu compartilhamento, mas como é que eu te passo isso aqui? Você tem que me colocar como anfitrião. Voltou para a associação. Acho que o Edir pode passar para o Thiago, Edir, por favor.
Exato, é mais fácil. Eu não estou achando É o que eu essa... estou fazendo aqui, tá? Deixa eu só achar o Thiago aqui. Tá bom. Pronto. Obrigado. Vou compartilhar aqui minha tela. Boa tarde. Primeiramente, obrigado. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o Piauí. Na verdade, como o Marcelo colocou, há 5 anos eles nos procuraram e nós tínhamos como desafio que era criar um site com uma administração mais fácil e rápida para os editores. Outro desafio era melhorar a navegação para os usuários, aumentar o número de visitas, né? Todo mundo tem esse desafio, e principalmente fazer o site ser melhor navegável no celular, porque há 5 anos atrás estava todo mundo falando já sobre celular, aliás, muito mais tempo, mas a revista não estava adequada ainda à época. E com o passar quando nós começamos a construir o site, nós deixamos o site bem mais melhor administrar para os editores. Hoje o WordPress ele é mais amigável, vou mostrar aqui rapidamente. Então, nós temos todas as seções aqui administradas aqui no WordPress. As capas da revista, elas são totalmente editáveis, então o editor ele entra aqui, ele pode criar uma nova capa para a revista, ele pode... outra parte legal que nós conseguimos resultados foi unificar as edições, então todas as edições são cadastradas aqui dentro do WordPress, e eles são disponibilizados tanto para o site quanto para o app, e também há integração com a Abril. Então, todos os assinantes da revista digital pela Abril, eles têm acesso à revista aqui, tanto no site quanto no app. Outra seção, outra questão importante que nós conseguimos aumentar foi o número de acesso. Então, como eu falei inicialmente, nós passamos lá, era um número de 200 mil acessos mês, hoje nós estamos atingindo, claro, não são todos os meses, mas geralmente atinge 2 milhões de acessos, e o número de pessoas que acessam o mobile, o site, que acessam via celular, né, são 70% do acesso do site via celular. Então, isso nós conseguimos atingir esse objetivo inicial, e ao longo do projeto, nesses 5 anos, nós viemos sustentando as estratégias da revista. Então, o primeiro deles foi a questão do Foro Teresina, então trazer o podcast para dentro do site, como administrar, é super simples. Então, nós temos a administração aqui no WordPress, então é criado lá, editado, depois inserido por aqui, um simples upload. Nós criamos também a gestão da área de vídeos, então, com parceria com uma tecnologia que chama JW Player, eles gerenciam os vídeos dentro do próprio portal, fazendo com que não deixe no YouTube ou numa outra plataforma, mas fique com eles, questão de autoria. E o vídeo também é transmitido bitrate, né? Então ele tem streaming e pode ser acessado em melhor qualidade, menor qualidade, de acordo com a banda do usuário. Então, assim, uma outra sustentação que nós fizemos ao longo do tempo foi a questão da RD Station. No RD Station, nós fizemos a integração com captação de lead, né? No caso do RD Chama, mas aqui é captação de inscritos para newsletter. Então, hoje nós passamos já o número de 80 mil. E com isso, nós conseguimos atingir um público que toda semana recebe essa newsletter, que é um apanhado de notícias da semana, de melhores notícias, que chega à mão do usuário e fica mais fácil. Outra ferramenta que nós usamos nessa sustentação é o Push News. O Push News é aquele aviso que vem no browser, e nós já atingimos 230 mil pessoas, usuários por aqui, e nós também temos a funcionalidade de assinatura de newsletter, já estamos chegando a 28 mil. Então, assim, isso é importante para dar sustentação ao pessoal da revista, porque uma vez que é colocado aqui uma matéria, a matéria ela tem sua relevância, a gente consegue disparar newsletter, consegue disparar push news, a gente consegue aumentar o alcance dessa notícia, a gente consegue disseminar essa notícia para mais pessoas de uma forma rápida e sempre, claro, dentro de tudo, nós somos autorizados para isso, né? Porque o push news, a pessoa tem que nos autorizar, na inscrição da newsletter também, e são maneiras que nós achamos para aproximar o usuário da Piauí com a revista, porque é uma conversa, na verdade, porque hoje não existe mais a questão só da via de mão única.
e com base nisso nós conseguimos melhorar para eles tanto essa parte de gestão, então eles conseguem ter a gestão de todas as mídias deles dentro do portal do WordPress. E é isso. Obrigado. Tá. Tiago, se você puder devolver, por favor, para o Edir, eu agradeço, se não tiver mais nenhum dado para você mostrar na tela. Eu quero agradecer muito o Marcelo e o Tiago, e, enfim, acho que foi esclarecedor, e eu acho que, além de esclarecedor, mostrou toda uma simplicidade de atuação e de uma facilidade, né, que às vezes para o editor pode parecer que é difícil, não é. Eu acredito que os caminhos são bem fáceis. Enfim, está aberto para perguntas. Quem quiser perguntar, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Tiago e Marcelo, que tem a ver com a primeira apresentação aí que você fez, Marcelo, com a relação de custos progressivos de ferramentas, né? Eu sempre vejo isso como um problema para as nossas operações, porque geralmente nós temos uma percepção de que você tem um maior investimento no setup, e aí o SaaS, né, que você está pagando ali mensalmente, muitas vezes ele parece ser confortável dentro da carteira da sua operação. E à medida que você ganha escalabilidade, isso vira um problema, né? E aí entra naquele trade-off que você bem explicou. Você não sabe se você deve fazer um upgrade de ferramentas, se você deve continuar com a mesma ferramenta. Eu queria entender um pouco isso, assim, pensando em desenvolvimento de sistemas, né? Como que um editor ele pode se proteger em relação a esse modelo SaaS e o quanto isso significa de riscos para a operação à medida que você cresce? Demetrios, a sua pergunta é muito pertinente, porque realmente pode onerar isso. E, às vezes, ele acaba onerando, mesmo que ele não onere tanto. Vou explicar uma situação que aconteceu conosco, tá? Quando entrou a crise, né, a gente teve uma série de projetos cancelados e a gente começou, naturalmente, a cortar custos. A gente tinha uma ferramenta que custava para a gente R$600 por mês. A gente demorou quase umas 2 semanas, tirou uma ferramenta e baixou o custo para R$100, mudando para uma outra plataforma, né? Então, economizamos aí R$500 por mês, que no final do ano deu R$6.000, né? Em 5 anos, né, a gente usava essa ferramenta há uns 8 anos. Se parar pensar que nos próximos 8 anos, o quanto de economia, quase R$50.000 que ela geraria de economia de custo para a gente. Isso é muito importante, ou seja, você poder ter uma expectativa de projeção de longo prazo da ferramenta. Ou seja, independente do valor da ferramenta, se ela for cara, se ela for barata, você tem que pensar, eu vou usar ela nos próximos 5 anos, quanto que ela vai me consumir nos próximos 5 anos. Você fazer análise com base nessa projeção, e não com o teu custo mensal naquele momento, porque você não sabe como vai ser o futuro, e às vezes o seu projeto cresce muito. E o que acontece é que as ferramentas, muitas delas são feitas, principalmente ferramentas de nuvem, que você coloca muito serviço, são feitas para te prenderem lá dentro. É difícil você se livrar delas, porque muitas vezes implica você redesenvolver o seu projeto. Então, existem algumas ferramentas que são tipo plugar, igual ferramentas de, por exemplo, Push News. A Push News pode ser um bom exemplo, né? Depois que o seu assinante está naquela plataforma, você não consegue migrar o assinante para outra. Ou seja, Exato. O valor que ela jogar, você vai ter que pagar, senão você vai perder todo mundo. Infelizmente, e eles começam a aumentar cada vez mais, de forma exponencial, quando você começa a aumentar o seu assinante. Então, você tem que fazer o seguinte, se você tem 0 de assinantes hoje, você tem que pensar, quanto que eu vou conseguir nos próximos 5 anos? 100 mil, 200 mil? Quanto que eu vou gastar? E pensar nisso, porque em algumas ferramentas não tem volta. A maioria delas tem, mas boa parte não tem. Então, se você não fizer essa conta, é difícil você escapar. Muitas ferramentas, somente quando você compra, você fica refém delas, é doloroso tirar. Aquelas ferramentas mais caras, então, com licenciamento muito alto, elas são muito difíceis. Então, não é fácil. Então, se você tem que fazer essa análise de longo prazo, para saber quanto você vai gastar nela, senão entrou na armadilha, é difícil sair. Perfeito. E, assim, a gente tem editores aqui, eu conheço a maioria deles, a Regina, enfim, os editores, eles se conhecem. Nós temos editores, Marcelo, que têm características
tanto mais focadas no editorial, né, no conteúdo digital, quanto editores que estão mais focados em produtos, né? Então, produtos inclusive colecionáveis, que não necessariamente se apresentam da maneira digital que a notícia de hard news se apresenta, né? E aí eu te pergunto, assim, tem formas de integrar o WordPress para ele atender dentro de uma única plataforma, ou pelo menos com uma integração viável, tanto conteúdo editorial quanto conteúdo de e-commerce? Por exemplo, eu acho que muitos editores têm vocação, inclusive, para as duas áreas, tanto para a parte mais editorial quanto para o e-commerce. E muitas vezes você ter a redundância de contratar duas plataformas e todas as ferramentas que vão se plugar com elas é um trabalho danado. Então, pensando em WordPress e nessa plugagem de ferramentas, daria para pensar numa integração entre editorial e e-commerce de uma maneira mais natural? Demetrios, eu não sei se tem muito sentido você fazer um projeto que ele é editorial e, ao mesmo tempo, ele é o e-commerce, né? Porque quando você fala em e-commerce, você está fazendo aquela lógica do carrinho de compras, né? Next, Exato. pagamento. Exato. Né? É possível você montar isso, né? Um WordPress com o e-commerce instalado, ele ainda é um WordPress. Você consegue fazer um projeto editorial completo e ainda assim tem uma partezinha que é o carrinho de compras, tá? É possível. Mas se uma situação que acontecer isso, eu iria avaliar se não vale a pena criar um projeto separado de e-commerce, né? Aí que tem toda a lógica do produto, do carrinho, da promoção, etc. Separar visualmente da parte editorial, que às vezes a pessoa que está vendo a notícia não quer simplesmente fazer compra, né? Ou se ela quer, você muda ela para uma outra instância, uma outra instalação, visualmente parecida com a marca da empresa, mas que ela está lá para comprar, ela não está lá para ler a notícia. Sim. Tá? Então, na verdade, não tem diferença para a gente em criar de uma forma ou outra, simplesmente para não gerar confusão para o usuário. Uhum. É que hoje, sabe, eu vejo muitos editores, Marcelo, até com a diminuição dos canais de vendas tradicionais, a gente vê muitos editores procurando alternativas para comercializar, inclusive do ponto de vista físico, aquilo que eles produzem, né? Então, e indo além, pensando talvez em marketplace, tanto no marketplace in quanto no marketplace out. Marketplace in, por exemplo, você pode utilizar o seu ecossistema digital, né, para vender produtos de terceiros que possam ser seus parceiros, né? Então, você acaba tendo uma situação onde é possível, de alguma forma, vender produtos de terceiro dentro do seu conteúdo editorial e até mesmo edições que se assemelham mais a produtos de e-commerce. A Aerie, por exemplo, está aqui com a gente hoje e o produto da Aerie é um produto físico extremamente sofisticado, produto colecionável, com um ticket médio alto, com uma apresentação completamente diferente. E acho muito adequado o modelo da Aerie quando você consegue ter um portal de conteúdo que integre essa venda desse produto físico, né? E às vezes a minha preocupação é isso, é você ter você cuida de toda uma infraestrutura editorial e aí você precisa, em paralelo, cuidar de toda uma outra infraestrutura de e-commerce. Às vezes você tem que ter equipes diferentes, esforços distintos e isso é um problema. Então, eu acho que sabendo que o WordPress ele tem um plugin de e-commerce, o WooCommerce, como você deu como exemplo, talvez possa ser um primeiro passo para você ter uma estrutura mais enxuta que atenda as duas áreas, penso eu. Você acha que faz sentido isso? Demetrios, eu com certeza faz sentido, e eu penso que quando você utiliza o WordPress, o risco na plataforma ele é muito baixo, tá? A gente não consegue simplesmente dar uma opinião sobre o que vai acontecer com o projeto dele para o futuro em termos de negócio, né? Porque a estratégia de negócio é a empresa que tem que elaborar. A gente não vai falar para ela como ela tem que se comportar, mas a plataforma vai viabilizar. Eu acredito que o WordPress ele starta com um risco muito baixo, né? E a gente percebe que muitas empresas, às vezes, elas tentam criar soluções caseiras ou soluções que são mais caras, vamos dizer assim, achando que uma plataforma só ela vai resolver tudo no longo prazo.
E às vezes isso não é verdade, ou seja, eu penso em criar algo que na tecnologia o risco seja baixo. Então, acho que é uma boa escolha por causa disso, tá? Eu não estou falando que 100% dos casos vão ser isso, mas a gente vê muito sucesso as empresas seguindo essa abordagem. Entendi. Mas alguém tem alguma pergunta para ser feita? Não. Legal. Tá, então, já que todo mundo ficou tranquilo com relação à apresentação de vocês, eu peço para que vocês deixem no nosso Zoom aí, por favor, os contatos de vocês, né? Para que se alguém precisar de qualquer tipo de informação, possa entrar em contato com vocês, né? Para outras apresentações, ou para conversar, ou para rever toda a estratégia que tem na própria empresa, na própria editora. Tá certo? Então, eu agradeço a vocês. O Café com Coloquei Aner... no chat os contatos. Sim, eu vi, eu notei, percebi. De qualquer forma, essa gravação vai estar disponibilizada no YouTube da ANER, no Café com a ANER. Então, se qualquer editor, qualquer funcionário das editoras quiser entrar em contato lá no YouTube e ver novamente a apresentação, tirar as dúvidas, ver o tipo de adequação que existe do trabalho de vocês com o que é feito na própria editora, eu acho que isso vai ajudar bastante, né? Então, eu agradeço demais a colaboração e a presença de vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que foi absolutamente esclarecedor. Eu mesmo também tinha preconceito com o tutor de Prézio, falar para você, Marcelo, e sempre achei que era difícil, era assim ou era assado. Mas, enfim, a gente sabe que hoje ele domina o pedaço, né? Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, aí a gente vai encerrar, por favor. Então, da nossa parte, a gente agradece a oportunidade e fique à vontade para falar conosco, esclarecer qualquer coisa. A gente imagina que foi muito rápido essa apresentação, mas cada assunto ali está para explorar durante muito mais tempo, tá? Então, fique à vontade, a gente agradece. Eu, Thiago. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Abraço. Eu agradeço a todos que participaram, e a semana que vem a gente vai ter a Luciana Piano, que ela vai ser a nossa convidada, que vai estar falando um pouco da vida simples e do trabalho dela na editora. Tá ok? Agradeço Muito a todos. obrigado. Muito obrigada. Abraço. Obrigada, boa Obrigado, tarde. muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.